Olá pessoal, então vamos aí nas questões. Com relação à avaliação de itens patrimoniais e ao levantamento das demonstrações de resultado previstas na legislação societária, julgue o item seguinte. Para fins de aplicação do conceito de custo de transação, o conceito de encargos financeiros é mais amplo que o de despesas financeiras, pois o cálculo de encargos financeiros inclui, além da soma das despesas financeiras, os custos de transação, prêmio, desconto e ágio. Verdadeiro, isso nós vimos, né? É muito maior esse conceito de encargos financeiros, perfeito. Ao adquirir ações de emissão própria, uma companhia apresentará, no valor de seu patrimônio líquido, redução em valor igual ao custo de aquisição dessas ações, que inclui o custo de transação incorrido na operação, né? Vamos lá, ao adquirir ações de emissão própria, claro, ele não está falando que houve ágio, né? Uma companhia apresentará no valor de seu PL redução em valor igual ao custo de aquisição dessas ações, que inclui o custo de transação incorrido na operação. Perfeito, né? Você vai ficar reduzido ali pelo custo que houve na transação. Perfeito. Os custos de transação incorridos na aquisição de ações em emissão própria devem ser registrados em conta do PL, como acréscimo ao custo das ações de tesouraria, no momento da aquisição. Isso nós vimos, né? Você está comprando ações de tesouraria. O custo das ações de tesouraria, quando da compra, vai ser o quê? Acréscimo ao custo das ações, né? Portanto, verdadeiro. 4. De acordo com o regime de competência, os custos de transação incorridos na aquisição de ações de emissão própria, né, custo de aquisição de ações, deve impactar o resultado da entidade, no resultado que foi efetuado. Não. As transações com ações próprias, elas não alteram o resultado. O custo de transação, quando da aquisição, eles incorporam o custo das ações, quando da venda, ele diminui o lucro ou aumenta o prejuízo. Beleza. Questão 5 aí, considera as seguintes assertivas. Os custos de transação de captação de recursos terceiros não efetivada devem ser reconhecidos como despesa no resultado do período em que se frustrar essa captação. Isso é o que? Isso é verdadeiro, né? Não teve sucesso, a transação não efetivada, você vai jogar no resultado como despesa, perfeito. Os custos de transação incorridos na aquisição de ações da emissão própria da entidade deve ser tratado como acréscimo ao custo da aquisição das ações, verdadeiro, nós vimos, né? Aquele custo que você tem com a aquisição, ele é um acréscimo no custo das ações de tesouraria. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da contratação de instrumento da dívida deve ser contabilizado como redução do valor justo inicialmente reconhecido do instrumento financeiro emitido, né? Independente de sua classificação. O que está errado aqui é independente de sua classificação, né? Por quê, Silvio? Porque esses custos, pessoal, esses encargos, todos isso, essa coisa, quando eles comporem, né, quando eles fizerem parte lá aqueles ativos qualificáveis, eles não vão ser tratados, eles serão ativáveis, né? Isso aqui que foi uma sacanagem aí, mas não tinha como você errar. Se você já tiver certeza que 1 e o 2 estava verdadeiro, né? Alternativa correta, letra D de dado. Questão 6. A Companhia Três Corações abriu seu capital em 2008 por meio da emissão de títulos patrimoniais autorizada pela CVM. A empresa incorreu em 2 milhões de custos de transação, diretamente atribuíveis à emissão efetuada. Aqui houve a emissão, ele disse que já abriu o capital, então houve a efetivação da transação, né? De acordo com o CPC 2008 aprovado, esse valor deve ser reconhecido como o quê? Como um valor redutor do PL. Silvio, mas ele não poderia ser despesa antecipada? Despesa antecipada é se ele falasse que ainda não tinha sido uns gastos, que ainda não tinha efetivamente, né, disponibilizado as ações para venda. Aí você tratava com despesa antecipada. Mas ele falou que abriu já seu capital em 2008, né, por meio, emitiu títulos patrimoniais. Então ele está me dizendo que houve sucesso ali na transação. Questão 7. Considerando os estritos termos do pronunciamento técnico CPC 08, aprovado pela deliberação CVM 649, de 16 de 12 de 2010, os custos de transação incorridos na captação de recursos mediante a emissão de títulos patrimoniais, né? Está emitindo aí ações, deve ser considerado como, a gente já viu, né? Como conta redutora de quê? Como conta redutora do PL. Portanto, alternativa correta, letra C. Questão 8. Os gastos com corretagem decorrente de compra de ações da própria empresa para manutenção de tesouraria devem ser registrados como gasto com corretagem decorrente da compra de ações da própria empresa. Então, ele está querendo dizer, gasto com corretagem é um custo de transação. O custo de transação decorrente de quê? Da compra de ações em tesouraria. Esse custo de transação decorrente da compra de ações em tesouraria
ele vai fazer o quê? Ele vai ser um acréscimo no custo, vai compor o custo das ações de tesouraria. Outra despesa não, acréscimo ao custo das ações no PL. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Despesa diferida, diminuição, redução do PL, nada disso aí. Certo? O custo de transação, quando da compra das ações de tesouraria, ele é um acréscimo no custo das ações. Questão 9. Os custos de transação na emissão de títulos e valores imobiliários de que trata a resolução 142, que aprovou a NBC T194, enquanto, ó, agora aí é diferente. O custo de transação lá que a gente viu que vai para o PL é que a transação teve sucesso. Agora, enquanto não captados recursos a que se refere. Aquele custo de transação, enquanto não captado os recursos, ele tem que ficar com o quê? Como despesa antecipada. Apropriados mantido em conta transitória e específica do ativo como pagamento antecipado. Perfeito. Apropriado de imediato no resultado. Não, aí se a transação, enquanto não captado o recurso, aí lançou, se não teve sucesso, aí joga no resultado. Transferido para o ativo intangível não, e para a conta de lucros do prejuízo acumulado também não. Alternativa letra A. Questão 10. Os custos de captação de recursos, aumento de capital com emissão de ações, efetivamente realizada, como gastos com advogado, contratação de agente financeiro e outros, realizados para a captação de recursos por meio de emissão de títulos e valores mobiliários, devem ser registrados na conta de quê? Redutora do capital social lá no PL. Olha só, despesa do exercício não, redutora do capital social no PL. Né? Então aquele custo, né, com emissão de ações, ele vai ficar reduzindo o capital social lá no PL. Ah, Silvio, mas se tiver... Não, aí é outro caso, se tiver o ágio, se tiver a reserva de capital, aí o maior engloba o menor. Mas a regra é essa aí, que ele vai ficar como redutora do capital social no PL. Só pode ser utilizado para reduzir o capital social ou ser absorvido por reserva de capital. Alternativa B de bola. Questão 11. A companhia Caleidoscópio, conforme deliberação da Assembleia de Acionistas, aumentou seu capital social de 50 mil para 60 mil. O capital social em 10 mil. Com a emissão de 10 mil ações, cujo valor nominal foi de 1 por ação. Dado o interesse do público pelas ações da empresa, foi resolvido que se cobraria um ágio de 15 centavos por ação. Dessa maneira, cada ação da Caleidoscópio foi colocada à venda por 1,15. Os investidores pagaram à vista pelas ações. Quando do pagamento efetuado pelos investidores, a companhia Caleidoscópio reconheceu contabilmente um aumento no capital social. Pessoal, ele está emitindo 10 mil ações, cujo valor nominal é de quanto? De 1. Então, o capital vai ficar aumentado em 10 mil, mas eles estão vendendo essas 10 mil ações por quanto? Por 1,15. Portanto, é 11.500, é que a empresa vai receber. Essa diferença aqui de 1.500 vai ser o quê? Vai ser reserva de capital. Com esse lançamento, débito de caixa, quanto? O valor que vai receber, o valor da venda 11.500, crédito de capital, qual o valor do aumento de capital? 10 mil, e credita-se uma reserva de capital ágil na emissão de ações no valor de quanto? De 1.500. 10 mil reconheceu contabilmente um aumento do capital social. De 10 mil, sim. Uma reserva de lucro de 1.500, não. Capital social de 11.500, não. De 10 mil e uma receita de 1.500, também não. 10 mil e a constituição de uma reserva de capital de 1.500, portanto, alternativa correta, letra E. Questão 12. A companhia acionária resolveu aumentar seu capital social mediante a emissão de 10 mil novas ações, cujo valor nominal é 1. Devido às condições de mercado, as ações foram negociadas a 1,50 à vista. Para a emissão das ações acionárias, incorreu em custos de 500. Ele quer saber qual foi aí o reconhecimento das ações. Pessoal, 10 mil ações a 1. Qual o valor do aumento do capital social? 10 mil. Mas elas foram negociadas a 1,5. Ou seja, elas foram vendidas por 15 mil. Essa diferença aqui de 5 mil vai ser o quê? Ágil na emissão de ações. E teve um custo de transação de 500. Eu lhe falei, quando tem ágil e custo de transação, o que é que acontece? O maior engole o menor. Houve reserva de capital de 5 mil e custo de transação de 500. O que é que vai prevalecer? A reserva de capital de quanto? De 4.500. Qual é o lançamento? Quanto entrou no caixa? 15 mil menos 500 do custo de transação, 14.500. Certo? O capital social ele foi aumentado de quanto? Está aqui o capital, 10 mil. E a diferença foi o quê? Reserva de capital ágil na emissão de ações de quanto? De 4.500. Ô Silvio, mas o ágil não foi de 5 mil? Foi. Mas como teve um custo de transação de 500, ele comeu o custo de transação. 5 mil menos 500,
ficou remanescente aí 4.500. Ele disse que a companhia acionária reconheceu um aumento no capital social no valor de 10 mil, está aqui, um aumento no capital social no valor de 10 mil. Capital social de 9.500? Não. Capital social no valor de 15 mil? Não. No patrimônio líquido de 15 mil? Não. O patrimônio líquido foi um aumento de 14.500. E reserva de lucro de 15 mil também não. Portanto, a alternativa correta, a letra A. Questão 13. Para a expansão de sua capacidade produtiva, a companhia aberta aumentou o seu capital social mediante emissão de 1.000 novas ações, cujo valor nominal foi 2. No entanto, devido às condições de mercado, as ações foram negociadas a 2,10 à vista. Para a emissão das ações, incorreu em custo de transação de 200. Vamos lá. Quantas ações foram? 1.000 ações. A 2.000 vai ser o aumento do capital social. Mas elas foram negociadas a 2,10. Não foi isso? 2,10. 1.000 vezes 2,10 vai dar quanto? 2.100. Ou seja, ágio de 100. E um custo de transação de quanto? De 200. E agora, prevalece o custo de transação, porque o custo de transação foi maior do que o ágio, né? Então, como é que nós vamos fazer esse lançamento? 2.100 foi o valor da venda, menos um custo de transação de 200. Vai entrar no caixa 1.900. Você vai creditar o capital social de quanto? De 2.000. E aqui vai ter um custo na emissão de ações de quanto? De 100. Isso vai ficar lá no PL como capital 2.000. E é retificado por um custo na emissão de ações no valor de 100. Beleza, ele disse que houve um aumento líquido no capital social de 1.800, falso. 1.900, um aumento líquido no capital social. No capital social de 2.100, falso, né? Num capital líquido no capital social de 1.900, perfeito. Alternativa correta, a letra C. Reserva de capital aí não tivemos, despesa financeira também não tivemos. Portanto, alternativa correta, a letra C. 14. Em 30/6, a companhia Propina adquiriu 50.000 ações de sua própria emissão e incorreu nos seguintes gastos. Valor pago 375 e houve um custo de transação de 5.000. Beleza. Em 15/12, a empresa resolveu vender essas ações por 350.000 à vista, incorrendo em custo de transação no valor de 2.000. Vamos fazer o lançamento. Comprou por 375 com custo de transação de 5. Qual é o registro que nós vamos fazer? Débito de ações de tesouraria e crédito de caixa de quanto? 380.000. Certo? Esse é o lançamento que vai ser feito no dia quanto? 30/6. Mas ele falou que quando chegou no dia 15/12, a empresa vendeu essas ações por 350.000 à vista. Ou seja, se tivesse vendido por 350, umas ações que tivesse custado 380, teria um prejuízo de quanto? De 30. Teria um prejuízo de 30 se não tivesse custo de transação. Mas teve um custo de transação de 2, então o prejuízo vai ser de quanto? De 32.000. Por quê? Porque no caixa aqui não vai entrar 350, vai entrar 350 menos 2, vai entrar 348.000, certo? E o custo das ações em tesouraria foi quanto para você? 380. Por isso a diferença vai ser o quê? Vai ser prejuízo na venda de ações de tesouraria que você vai debitar lá na conta de reserva que forneceu o recurso de quanto? De 32.000. Certo? Então, beleza, né? Aí agora a gente vai para as respostas. Esse é o lançamento no dia 30/6 da compra e esse aqui é o lançamento da venda. Com base nessas informações, é correto afirmar que a companhia Propina apurou um prejuízo com a venda das ações de tesouraria de 25.000. Falso. O prejuízo com a venda de ações de tesouraria foi de quanto? De 32.000. Reduziu em 15/12 o seu PL em 350.000. Pessoal, o PL aqui, você creditou ações de tesouraria, creditou uma conta do PL. Então o PL aumentou em 380 e diminuiu, vai debitar a conta de reserva que forneceu o recurso em 32.000. Portanto, o PL na realidade ele aumentou em 348. O PL não reduziu, ele aumentou em 348. Reconheceu em 30/6 com uma ação de tesouraria o valor de 375. Não, teve o custo de transação de 5, a gente reconheceu 380. Aumentou em 30/6 o seu PL em 380.000. Pessoal, aumentou o PL em 380.000 em 30/6? Não, diminuiu. Você debitou aqui ações de tesouraria, debitou o PL e o PL diminuiu em quanto? Em 380.000. Aumentou em 15/12 o seu PL em 348.000. Está aqui, eu mostrei, aumentou em 348.000.
você vendeu ações de tesouraria, creditou o PL em 380 e diminuiu em 32, portanto aumentou em 348 mil, alternativa correta, letra E. Próxima questão. Questão 15, a empresa Investe em Companhia adquiriu em 31/12/2013 ações de sua própria emissão e, para isso, incorreu nos seguintes gastos, parecida aí com a outra, valor pago pelas ações 150 e custo adicional da transação 2.000. Então, em 31/12, qual é o lançamento que ele vai fazer? O custo, quando da aquisição, ele compõe um custo, o acréscimo lá no custo das ações de tesouraria. Então, você vai debitar ações de tesouraria e creditar a caixa de quanto? De 152 mil. Beleza, em 30/6, ele disse que vendeu essas ações por 160. Se você vendesse por 160 e não tivesse custo de transação, comprou por 152, era o custo dela, e vendeu por 160, teria tido um lucro de quanto? De 8. Mas teve um custo de transação de 3, então vai diminuir o lucro. De 8 menos 3, vai ter um lucro nas ações de tesouraria de 5. Ah, certo, Silvio. Então, em 30/6, você vai debitar a caixa. Vendeu por 160 e teve um custo de transação de 3. Vai entrar quanto no caixa? 157. Qual é o valor das ações em tesouraria? Crédito de ações em tesouraria de quanto? De 152 mil. Portanto, vai ter um lucro na venda das ações de tesouraria de quanto? De 5 mil. Certo? É fácil logo você saber. O 152, você vendeu por 160, era 8 mil. 8 mil se não tivesse custo de transação na venda, mas teve um custo de transação na venda de 3. 8 menos 3, 5, porque ele diminui o lucro. Perfeito. Aumentou o seu PL em 160 mil em 30/6. Vamos ver se aumentou em 160 mil. Vamos ver quanto foi que aumentou isso aqui, o PL. O PL aqui agora, o outro foi prejuízo, aqui foi lucro. Então aumentou em 152, porque você creditou, e aumentou mais em quanto? Em 5 mil. Então aumentou em 157 mil. Essa é diferente da outra, que a outra você viu um valor aqui, porque a outra foi prejuízo. Aqui não, aqui foi lucro, então a gente soma. 157 mil, portanto, falso. Reconheceu como ações de tesouraria o valor de 150 mil em 31/12/2013. 31/12 foi 152 mil, falso. Reconheceu como despesa o valor de 30 mil, falso. Reduziu o seu PL em 152 mil em 31/12/2013, perfeito. Quando você adquiriu ações de tesouraria, você fez o quê? Debitou o PL enquanto em 152 mil, diminuiu mesmo o PL em 152 mil, portanto, alternativa correta, D de dado. Apurou um resultado com a venda de ações de tesouraria de 7 mil, não, o resultado com a venda de ações de tesouraria foi quanto? Foi 5 mil. Alternativa correta, D de dado. Questão 16. Determinada companhia realizou durante 2012 as seguintes operações. Vendeu por 70 mil ações em tesouraria que havia sido adquiridas em 2011 por 50 mil. Ou seja, houve um lucro na venda de ações de tesouraria de 20 mil. Apurou em 2012 um lucro de 150 e distribuiu dividendos obrigatórios de 30 mil. Recebeu doação de um terreno com restrições a serem cumpridas. O valor justo do terreno era 40 mil no montante da doação. Aumentou seu capital em 60 mil com reserva de lucro existente em 31/12. Considerando o registro dessas operações, ele quer saber a alteração no PL da companhia ocorrida em 2012. Né? A principal coisa aqui é mais essa transação de ações de tesouraria. O resto, né, não interessa tanto. Então você pegou, vendeu ações de tesouraria, ó, caixa, vendeu por 70 mil, creditou ações de tesouraria de quanto? De 50 e creditou o quê? Lucro na venda de ações de tesouraria de quanto? De 20. Então aqui você creditou o PL em 50 e 20. Esse fato 1 significa que o PL ele aumentou em quanto? Em 70 mil. O fato 2, ele disse que apurou um lucro de 150 e distribuiu dividendos obrigatórios de 30. Pessoal, dividendos obrigatórios, esses dividendos mínimos obrigatórios, é a única destinação do lucro que vai diminuir o PL. Porque todas as outras destinações do lucro, seja para compensar prejuízo, seja para reservas de lucro, seja para aumentar capital, eles ficam dentro do PL. Então, em função desse fato 2, o PL aumentou em 150 mil por causa do lucro, mas distribuiu dividendos de 30 mil. Então, o PL aumentou em quanto? Em 120 mil, em função do fato 2.
Em função do fato 3, recebeu em doação terreno com restrições a serem cumpridas. O valor justo do terreno era de 40 mil no momento da doação. Então, se tem restrições a serem cumpridas, ele vai ficar lá em conta de passivo. Aquilo não vai transitar para onde? Para o resultado, não vai para a PL. Isso antes iria para a PL, a gente sabe que hoje não vai para a PL, né? Subvenções lá, CPC 07. Então, esse fato aqui, ele não vai alterar o PL. Aumentou o capital social em 60 mil com reserva de lucro. O fato 4 também, você utiliza a reserva de lucro para aumentar o capital social. Ou seja, debitam uma conta do PL e creditam a conta do PL. O PL também não se altera. Então, em função disso aqui, no lucro da venda aumentou em 70, em função dos dividendos 120, 120 mais 70, 190 vai ser o aumento do PL. Portanto, alternativa correta, letra A. Questão 17. São conhecidas as seguintes informações sobre a empresa Evolutiva S.A. correspondente ao ano de 2013. O resultado do período foi um lucro de 1 milhão. Destinação do lucro do período: constituição da reserva legal no valor de 50, reserva de incentivos fiscais no valor de 40, proposta de distribuição dos dividendos no valor de 200 mil, aumento de capital social no valor de 320, sendo 160 com incorporação, né? E de reservas de lucro, e o restante sendo 150 com incorporação de reserva de lucro. E o restante de 160 mil com integralização em dinheiro, integralizado em dinheiro com a emissão de novas ações. Houve aporte de capital. Com base nessas informações, o PL da empresa sofreu uma variação num valor total de... Vamos lá, né? O resultado, ele disse que a empresa teve um lucro de 1 milhão, e mandou aí, destinou, reserva legal, reserva de incentivos fiscais, todas essas destinações do lucro não diminuem o PL. A única destinação do lucro que vai diminuir o PL, isso ali a gente poderia até ter que calcular os dividendos, mas ele já me falou, a proposta da distribuição dos dividendos obrigatória é 200 mil. Então significa que em função daquilo ali, o PL aumentou de 1 milhão, em função do lucro, da destinação do lucro, e diminuiu de 200 mil. Então o PL, em função daquela destinação do lucro, aumentou de quanto? De 800 mil. E houve, né? Houve um aumento de capital social no valor de 300 mil, 320 mil, sendo, né, com ações o valor de 160, né? 160 mil vai aumentar o PL aí, que foi com integralização. Então, essa questão aqui não tem nem a ver com o custo de transação, né? Só teve aí o aumento de capital, mas não houve ágio, não houve nada, portanto, 960 mil vai ser o aumento do PL, porque o que é utilizado, aumentado com reserva, não vai alterar o PL. Portanto, 960 mil, alternativa, letra B de bola. Questão 18. As contas do PL da empresa JMSA apresentavam em 31/12/2012 os seguintes saldos: capital, reserva, total. A empresa, agora sim, agora houve emissão. Emitiu 1 milhão de novas ações com o objetivo de aumentar o capital social. E para isso colocou todas as ações com valor unitário de 2. Para a emissão das novas ações, a empresa incorreu em custos no valor total de 200 mil. Em função das condições de mercado e da expectativa dos compradores, as ações foram negociadas pelo valor unitário de 3,60. Adicionalmente, a empresa apurou um lucro e deu a seguinte destinação, e vai dar a destinação do lucro. Os valores de capital social e do PL da empresa em 31/12/2013 após a consideração de todos os eventos anteriores. Então, essa questão aqui, a gente tem que saber, né? Ela emitiu essas ações, 1 milhão de ações. Qual foi o valor nominal das ações? 2. Ele disse, para a emissão das novas ações, incorreu em custo de transação de quanto? De 200. E elas foram negociadas pelo valor unitário de quanto? De 3,60. Então, vamos fazer aquele lançamento ali, né? Para a gente saber logo esse negócio aí. 1 milhão de ações, 1 milhão de ações, vezes 2, que é o valor nominal das ações, daria 2 milhões, vai ser o aumento do capital. Mas essas ações, ele me falou que foram negociadas a quanto? A 3,6. Foram negociadas pelo valor unitário de 3,6. Então vai ter aqui 3 milhões e 600 mil. Essa diferença aqui de 1 milhão e 600 mil, isso aqui vai ser o quê? Ágio, certo? Só que ele me falou que teve um custo de transação de quanto? De 200 mil. Perfeito, né? Então, o ágio e o custo de transação, um maior engole o menor. Então, quanto é que eu vou contabilizar? Maior, 1.600 menos 200, 1.400 que eu vou contabilizar de reserva de capital, de ágio, na emissão de ações. Então, aqui nós vamos debitar a conta caixa. Qual o valor? 3.600 menos 200, é o que vai entrar. 3 milhões e 400 mil. A gente acredita aqui a conta capital social, que foi o aumento, foi de quanto?
de 2 milhões e credita a conta reserva de capital ágil na emissão de ações no valor de quanto? De 1 milhão e 400, que foi 1 milhão e 600 menos os 200 do custo de transação. Então, em função daquilo ali, eu já sei que o capital foi de 6 milhões, aumentou em 2, vai para 8. Capital 8 milhões. Se tivesse uma resposta só, a gente já marcava, né? 8 milhões, perfeito. Aí também ele me fala, sempre esse tipo de questão, ele me fala da destinação do lucro. A empresa apurou um lucro de 400 mil. Aí vai da destinação 10% do lucro, dividendos mínimo, 20% do lucro. Se os dividendos mínimos fossem ajustados, aí a gente poderia ter que calcular a reserva legal, poderia ter que calcular qualquer coisa. Mas como ele falou que é 20% do lucro, significa que os dividendos vão ser quanto? Os dividendos serão 20% do lucro, que o lucro foi 400 mil. Então significa que vai ser um dividendos de 80 mil. Então o PL, em função disso aqui, ele vai ficar aumentado de quanto? Aumentou de 400 mil, de 80% de 400 mil, fazia direto, né? Mas distribuiu dividendos de 80 mil. Então o PL ele aumentou de quanto? De 80 mil. Então, pessoal, aquele PL que ele tinha um total, ó, o PL inicialmente, ele tinha um total de quanto? De 7 milhões e 200 mil. Não foi? Foi. 7 milhões e 200. A gente viu que aumentou o capital ali, enquanto em 2 milhões, é tanto que o capital já vai ficar com o valor de 8 milhões. Teve uma reserva de capital, que é conta de PL, no valor de quanto? De 1 milhão e 400. E teve o lucro, né? Teve do lucro, que foi 400 mil, e você destinou 80 mil como dividendos. O restante vai ficar lá dentro do PL, né? 320 mil vai ficar lá dentro do PL, o restante do lucro. Portanto, aqui nós vamos ter o valor que vai ficar, 2 e 4, 6 e 3, 9, 7 e 2, 9 e 1, 10. 10.920 vai ser o novo PL. 10.920 será o novo PL. Então a gente tem que saber aí, né? Fazer essa coisa, aqui, a principal coisa aqui em relação ao custo de transação. Porque essa destinação do lucro aqui não é assunto especificamente, mas para a gente resolver a questão, a gente teria que achar aí esse aumento do PL. E só lembrando que os dividendos mínimos obrigatórios é a única destinação do lucro que diminui o PL. Então aqui a gente finaliza aí esse bloco e já já a gente volta aí com mais questões. Até já.